hoje que tudo se define, você conhece o primeiro semifinalista aqui do Bom de Bíblia Nordeste. Tá tudo empatado por aqui, minha gente. 1.150 pontos para os dois bons de Bíblia, Marcos e De Ângelo. Olha, hoje é o quarto e último dia da semana de disputa entre eles e hoje tem a roleta bíblica que na segunda fase tá diferente. Você que acompanhou a temporada Centro-Oeste já viu como que é a segunda fase. A gente tem a lista ali, eles têm um minuto para falar vários versos bíblicos de livros que a gente indica quais são. Então, se prepare. Fortes emoções te aguardam no programa de hoje. Eu vou para um rápido intervalo, 30 segundos. Respira fundo aí, pega um suquinho de maracujá, porque hoje promete, viu? Eu volto já, não sai daí! Estamos de volta com o quarto e último dia da disputa entre o Marcos, representante de Pernambuco, e o De Ângelo, representante do Maranhão, aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Fortes emoções no programa de hoje. Deixa eu perguntar aqui como é que estão os nossos participantes. Do meu lado direito, Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. A pressão tá tudo certinho aí, tá tranquilo? Tudo tranquilo, André. Ah, que bom, isso é importante. Bom ter você com a gente aqui. E do meu lado esquerdo, De Ângelo. Seja muito bem-vindo. A pulsação tá tranquila aí? Tá sentindo tudo direitinho, De Ângelo? Tá tudo bem. Tá tudo bem, então isso é ótimo, porque o programa de hoje, como eu disse, promete fortes emoções, tá tudo empatado por aqui. Vamos às perguntas de hoje. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Quem foi enviado por Paulo à igreja de Corinto? De acordo ali, obviamente, né, com um dos 5 livros que nós estamos estudando. Quem foi enviado foi Barnabé? Foi Apolo? Foi Timóteo? Ou foi Cefas? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Quem é que Paulo enviou à igreja de Corinto? É tantos nomes parecidos, tem que pedir uma ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Marcos. Será que pela primeira vez ele vai conseguir tirar a ajuda da Maiara nessa temporada? Ainda não saiu para ele, vamos ver. Saiu a Maiara. Vou aqui. E ele tirou, pode mostrar? De novo. Bíblia.com.br. O Marcos terá 30 segundos para fazer uma busca no site bíblia.com.br. Conforme combinado, estou ajudando o Marcos aqui com a tecnologia. Vamos lá. 30 segundos, valendo. Vou escrevendo aqui. Não apareceu nenhuma em 1 Coríntios, nem em 2ª. Quer outra palavra? Outra palavra. 15 segundos. Cefas. Cefas, 5 segundos. Acabou o tempo. E aí? Foi muito rápido ali, né? Foi muito rápido. Qual a resposta que você vai, Marcos? Espero que você tenha conseguido ver alguma coisa ali, porque eu não consegui ver nada dessa última busca ali. Preciso que você escolha uma opção, Marcos. Eu vou de letra C. C, Timóteo. Ok. Pode confirmar. Ele buscou ali por Cefas, mas acha que pode ser Timóteo. Ok. E a resposta dada pelo Marcos está... Tá certa a resposta. Faz 100 pontos e acumula 1.250 pontos no placar. Marcos, agora é com você, De Ângelo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Olha, de completar uma frase, hein? Complete a frase, escrita ali por Paulo. Abre aspas. Alguns se ensoberbeceram, enraiveceram, perderam ou corromperam, como se eu não tivesse, soubesse, importasse ou quisesse de ir, estar, querer ou ir ter convosco. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ali não diz qual livro que é alguma frase escrita por Paulo em uma das 5 cartas que estamos estudando.
15 segundos. Eu vou por exclusão. Por exclusão. É. Ok. Eu vou na letra D. Letra B. B de bola? D de dado. D de dado. Corromperam, quisessem ir. Ok. Alguns se corromperam como se eu não quisesse... Como se eu não quisesse de ir ter convosco. Ok. Seja lá o que Deus quiser. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Puxa vida, De Ângelo. O finalzinho estava certo, que é ir, mas era a opção A. Ensoberbeceram, tivesse de ir ter convosco. Isso está em 1 Coríntios 4:18. Continua com 1.150 pontos no placar. Agora é com você, Marcos. Também de completar um verso. Complete o verso, esse aí de Coríntios, não diz se é primeira ou segunda. Abre aspas. Porque o reino de Deus consiste não em comida, mas em caridade, em bebida, mas em justiça, em obras, mas em fé, em palavra, mas em poder. Fecha aspas. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Então é um verso de algum dos dois livros ali de Coríntios. Segundos. Quero uma ajuda. Ok, ele vai de ajuda e tem direito a mais uma. Vamos ver, é a última chance que ele tem de tirar a Maiara nessa semana. Vamos ver se vai sair ou não. E ele tirou, pode mostrar? Não foi dessa vez. É a Bíblia de Estudo Andrews. Então o Marcos terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews, que é a Bíblia oficial do Bom de Bíblia. Peça sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Marcos? Tudo certo? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Em alguma das duas cartas aos Coríntios tem esse verso. Porque o reino de Deus consiste não em... Aí tem as opções. Comida, bebida, obras ou palavra. Mas em caridade, justiça, fé ou poder. 15 segundos. Cinco segundos. Acabou o tempo, pode fechar. Aparentemente não encontrou nada que te ajudasse. Vai de qual opção, Marcos? Letra D. D, palavra e poder. Você acha que é isso? É. Ok, pode confirmar a resposta. E a resposta dada pelo Marcos está... Tá certo, Marcos, é isso mesmo. Em 1 Coríntios 4:20 diz exatamente isso, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Tá certa a resposta, faz 100 pontos e acumula 1.350 pontos no placar. Mais uma pergunta valendo 100 pontos agora para você, De Ângelo. Pergunta na tela. Além da vara, qual foi a outra opção que Paulo colocou para os cristãos de Corinto quando fosse até eles? Então ele estava contrastando aí, né? Vara ou amor e espírito de mansidão? Vara ou paciência e bondade? Vara ou amor e paciência? Ou vara e paciência e espírito de bondade? Valendo 100 pontos, 30 segundos. O tempo não está cronometrando aqui. Em 20 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Ok. Então vamos ver qual ajuda sai para o De Ângelo. E ele tirou biblia.com.br. O De Ângelo terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Já quiser selecionar o livro. Tudo certo aí, De Ângelo? Ele está olhando aqui a pergunta novamente para confirmar o que ele vai buscar. Sim. Certinho? Então vamos lá. 30 segundos, valendo, De Ângelo. Qual dupla de palavras aí
é a outra opção que Paulo colocou para os cristãos de Corinto quando fosse até eles. Então, ele deu a opção de vara ou essas duas coisas, ou seja, ele estava meio bravo ali. 10 segundos. Cinco segundos. Acabou o tempo, De Ângelo, pode voltar, por favor? E aí, encontrou a resposta que te ajude? Não encontrei nada. Não encontrou. Ele vai em qual opção? Eu vou de letra A. Letra A, amor e espírito de mansidão, é isso? Pode confirmar. Não está muito seguro, mas Não. acha que é isso. Não tem como. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Tá certa a resposta. Faz 100 pontos, acumula aí 1.250 pontos no placar o De Ângelo. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica. E tudo se define. Qual deles vai para a semifinal? Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Nordeste. É agora que tudo se define, minha gente. Quem é que vai para a semifinal? Será o Marcos de Pernambuco, que tem 1.350 pontos? Ou será o De Ângelo do Maranhão, que tem 1.250 pontos? Apenas 100 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. E eu quero lembrar a você que nesse bloco a gente tem, além do verdadeiro ou falso, a gente tem a roleta bíblica. E na segunda fase aqui é aquela roleta bíblica com a lista, onde eu vou dizendo quais os livros e eles têm que dizer versos bíblicos de cada um dos livros. Então, olha, prepare o seu coração, pega um suquinho de maracujá aí, porque tudo pode acontecer aqui agora. 100 pontos os separam e na roleta cada acerto vale 150 pontos. Então, cada verso pode fazer toda a diferença na contagem final para definir qual deles continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago. E falando em viagem para Israel, vamos para lá agora? Quer viajar junto com o ganhador do Bom de Bíblia para Israel? Olha, nós vamos conhecer lugares maravilhosos. Um deles é o mirante mais bonito de Jerusalém, o mirante do Monte das Oliveiras. Lá de cima você consegue ver toda a cidade nova, toda a cidade antiga, consegue ver o Domo da Rocha. O mirante é maravilhoso. É muito fácil você viajar junto com o Bom de Bíblia. Acesse o site viagemcomigo.tour.br. Depois clique no ícone Grupo Viagem Comigo Israel. Lá tá tudo explicadinho. Combinado? Então espero você. Muito bem, vamos ao verdadeiro ou falso agora. Lembrando que você ainda tem direito a uma ajuda de Ângelo. Marcos não tem mais direito a ajudas. E eu começo agora com o Marcos. Marcos, afirmação na tela valendo 100 pontos. Falando aos romanos, Paulo esclareceu, abre aspas, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Se Paulo esclareceu isso aos romanos, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Segundos. Cinco segundos. Qual resposta você vai, Marcos? Preciso que você escolha uma das Vou opções. de verdadeiro. Vai de verdadeiro, ele acha que é verdadeiro. Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pelo Marcos, verdadeiro, está... Acerta, Marcos, é isso mesmo. Em Romanos 5,14 diz exatamente isso. Não tinha pegadinhas, faz 100 pontos aí, acumula 1.450 pontos no placar. Agora é com você, De Ângelo. Afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Em Romanos, lemos, abre aspas, porque se pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também
por meio da obediência de um só, todos podem se tornar justos, fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou de falso. Você acha que é falso? Por quê? É porque diz que eu acho que o texto diz que todos, não muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um só homem, todos se tornaram. Ah, ok. Você acha que não é muito, seriam todos. Ok, beleza. Eu acho que sim. Então pode confirmar. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Tá certa, De Ângelo, só que olha só. Em Romanos 5,19, diz exatamente assim, porque se pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e é isso mesmo que está escrito ali, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, e não todos podem se tornar justos. Era sutil a diferença, achou que estava num ponto, estava em outro, mas acertou, faz aí 100 pontos e acumula 1.350 pontos no placar. Mais uma de verdadeiro ou falso agora para você, Marcos. Afirmação na tela. Paulo disse aos cristãos de Corinto, abre aspas, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, fecha aspas. Se você acha que Paulo disse isso aos coríntios, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Segundos. Eu acho que não foi em Corinto, não. Foi em Romanos. Você acha que foi em Romanos? Eu vou no falso. Vai de falso. Ok, pode confirmar a resposta. E a resposta dada pelo Marcos está... Olha, a resposta está em 1 Coríntios 9,16. Agora o texto, será que é esse mesmo? E a resposta dada pelo Marcos está... Puxa, não está certo, Marcos. É isso mesmo. Em 1 Coríntios 9,16 diz exatamente isso. Não tem pegadinha, então não faz 100 pontos. É a chance do De Ângelo empatar o placar aqui. Afirmação na tela valendo 100 pontos. De Ângelo. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo falou, abre aspas, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. O texto está correto. Só não sei se é em 2 Coríntios. Por isso vou chamar Maiara. Ele sabe que a última ajuda que sobrou aqui é da consultora bíblica Maiara Costa. Vou chamar a Maiara aqui. Todos os dias dessa semana saiu a ajuda da Maiara para o De Ângelo. Seja bem-vinda mais uma vez, Maiara. Obrigada, André. Maiara, a dúvida do De Ângelo é a seguinte, o texto ele acha que está certo, mas é segunda carta aos Coríntios ou é em outro texto aí? É segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, tá certinho. Então é verdadeiro, não tem pegadinha? Não, sem pegadinhas. Vai com ela? Ou sim. E a resposta dada pelo De Ângelo com a ajuda da Maiara está... Tá certo, é isso mesmo. Faz 100 pontos aí, empata o jogo. Maiara, mais uma vez, obrigado pela participação. Tamo junto, amigo. Obrigado. E com tudo empatado por aqui, minha gente, respire fundo, porque nós vamos para a roleta bíblica. E agora, na segunda fase do Bom de Bíblia Nordeste, vai funcionar assim. Cada competidor vai ter 1 minuto para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Eu tenho aqui 4 envelopes, cada um deles contém uma lista com 30 livros da Bíblia numa sequência aleatória. Tudo certo, De Ângelo? Tudo certo. Respira fundo. Difícil. 1 minuto, valendo. Josué. Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Imolaram um novilho e trouxeram o menino Eli. Amós. Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. 2 Coríntios. 2 Coríntios
2,25. Passa. Próximo, Zacarias. Zacarias 1,20. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Números. Números 1,46. Todos os contados foram 603.550. Gálatas. Gálatas 5,9. Um pouco de fermento leveda a toda a massa. Atos. Atos 2:1. No dia de Pentecostes... Acabou o tempo. Ok. Então, só para mostrar para você aí de casa, essa foi a lista que o De Angelo escolheu ali no envelope. Ok? Muito bem. Agora, quem terá 1 minuto será o Marcos. Vou pedir para o Marcos escolher aqui o envelope. Ok? Esse é o envelope do Marcos. Tudo certo, Marcos? Tudo certo. Respira fundo. 1 minuto, valendo. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ezequiel. Ezequiel capítulo 7, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outro Deus diante de mim. 1 Pedro. 1 Pedro 5, 20. Próximo, 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, 5. Pelo testemunho e pela palavra será santificado. Filipenses. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Números. Números capítulo 6, verso 22. Disse o Senhor a Moisés. 1 Crônicas. 1 Crônicas 1:1. Adão, 7 e Enos. 1 Samuel. 1 Samuel 1:17. Por esse menino 1 Samuel 1:27. Por esse Acabou menino o tempo. orava eu. Então vou mostrar para você aí de casa, essa é a lista de livros do envelope que o Marcos tirou, ok? Muito bem, a nossa produção fez a análise dos versos ditos pelos dois e a conclusão que nós temos é a seguinte. O Marcos falou 7 versos no total e o De Angelo falou 6 versos no total. No entanto, Marcos, dos 7 versos que você falou, tem um verso que você disse que estaria em 2 Timóteo 3,16, mas eu acho que pela similaridade do conteúdo você se confundiu com algo que está em João 5,39. Você falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida, e você falou que estava isso em 2 Timóteo 3,16 e na verdade está em João 5,39. Além disso, em 1 Timóteo 4,5, você disse o seguinte, porque pelo testemunho e pela palavra de Deus porque pelo testemunho e pela palavra será santificada. E na verdade, a nossa produção viu várias versões e em todas elas, nenhuma aparece algo do tipo e na verdade o correto seria algo como porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, dos 7 versos que você falou, 5 estão corretos. E dos 6 versos que você falou, De Angelo, tem um verso que você falou que estaria em 1 Samuel 1,15, que você disse que e degolaram um bezerro e trouxeram um menino a Eli. Na verdade, esse verso é 1,25, 1 Samuel 1,25 e não 1 Samuel 1,15. Então, dos 6 versos que você falou, 5 estão certos. E como eles começaram o jogo empatado e acertaram a mesma quantidade de versos, o jogo continua empatado com 2.200 pontos para os dois e a gente precisa desempatar. Segundo as regras do jogo, nós podemos escolher qualquer prova dessa temporada para fazer o desempate e nós vamos escolher, para começar esse desempate aqui, a prova do duelo bíblico. E a pergunta é, a quem foi primariamente endereçado o Evangelho de Lucas? 30 segundos valendo. Lembrando, tem que estar no texto bíblico a quem foi endereçado o Evangelho de Lucas primariamente. Estão pensando?
Acabou o tempo. E a resposta, vamos lá. Primeiro, Marcos, mostre a sua resposta. Aqui está Mateus. Não sei se... Mateus, ok, pode abaixar. De Ângelo, por favor. Certeza. Os Tessalônicos. Tessalônicos. Não, na verdade a resposta correta seria Teófilo. Lucas 1:3 diz, ele endereça a carta a Teófilo. Então continua empatado, vamos à segunda pergunta aqui para o desempate. E a pergunta é, quantos anos reinou Joás sobre Jerusalém? 30 segundos. Por quantos anos reinou Joás sobre Jerusalém? (20 segundos). Ok, o De Ângelo escreveu, já escreveu também, Marcos. Ok, Marcos, mostre primeiro, por favor. 25 anos, ok, pode baixar. De Ângelo, 45 anos. E a resposta correta seriam 40 anos. Ninguém acertou ainda. Isso está em 2 Crônicas 24. Então agora nós vamos para uma outra prova, podem abaixar aí. Nós vamos fazer agora a prova, quem foi que disse... Então começo com você, Marcos. Vamos lá. E a frase é: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem foi que disse? Isaías. Está seguro da resposta? Sim. A certa resposta, ele acertou sem precisar de ajudas, faz 150 pontos. Agora é com você, De Ângelo, vamos lá. E a frase é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que disse? 30 segundos. Foram duas pessoas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo e Silas. Paulo e Silas, está seguro da resposta? Ok, a resposta dele é Paulo e Silas. E a resposta está errada. Na verdade, foi Josué quem disse isso. Talvez você tenha se confundido com um texto que está em Atos 16:31, em que Paulo e Silas dizem: eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Não acerta, e aí a gente tem um desempate. E nós terminamos o placar com 2.350 pontos para o Marcos, 2.200 pontos para o De Ângelo. E você aí de casa, eu te convido a acompanhar na semana que vem mais um duelo da segunda fase do programa. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.